Episódio 3 de The Institute saiu e essa série não tá perdendo tempo, entregando tudo. Quer saber mais? Então vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. E eu vou te contar, hein, eu estava com uma expectativa de que The Institute ia dar uma enrolada na história, mas aparentemente eles resolveram pisar no acelerador. O que deve significar aqui que muito provavelmente essa série vai ser uma minissérie, ou seja, nós teremos somente uma temporada mesmo. E com isso eles não estão perdendo tempo, estão entregando tudo, o que para nós é só alegria, porque assim tem muita coisa para analisar. Então quer analisar isso junto com a gente? Então não esquece, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E agora então vamos direto para a análise do terceiro episódio chamado Graduação. E esse episódio inicia já com uma nova bateria de testes com o Luke e que nos dá aqui um grande contexto de que eles olham para essas crianças mesmo como ratos de laboratório, sem dó. O Luke ali passando mal, mas sendo obrigado a continuar nos testes, levando tapa na cara e choque, apresentando toda a vilania por trás daquele tal de Dr. Hendrix e também do Tony, né? Que é quem bota a mão na massa ali para torturar essas crianças. E agora, já no episódio 3, a gente consegue enxergar aqui quem são os personagens principais dessa história, sendo o Luke ali o principal, mas temos aqui também o segundo no ranking, o Tim, que agora se prepara ali para mais uma noite de turno, para mais uma ronda. E antes passa na delegacia onde ele é confrontado ali pela agente Gullinson, que diz para ele fazer o relatório, e ele diz que não, que o relatório do Drew ali é o que vai valer, levantando aqui suspeitas nela de que talvez ele esteja escondendo mais do que ele conta, e que nós já tínhamos levantado essa bola aqui na análise do último episódio. O Tim tem muitos mistérios ainda para serem revelados. De volta no Instituto, nós entendemos e somos apresentados aqui para os poderes do Avery, esse menininho que recém chegou lá no Instituto e que já está demonstrando que é o mais poderoso de todos, não só tendo a capacidade de ler a mente das pessoas tão facilmente, mas colocando tudo isso na mesa, causando ali até um certo constrangimento e desconforto entre os meninos. E que vemos já na sequência mais um motivo para gostarmos do Nick, já que ele também, além de Arquivo X, ele faz referência agora a Clube da Luta. O repertório bom que esse menino tem, hein? E quem acompanha toda essa conversa no refeitório é a Maureen, que vai até a sala da Sigsbee para passar o relatório para ela e para o Sr. Stackhouse. E que vemos aqui um chefe de segurança bem arrogante, mas que para nós é super importante porque essa conversa entre eles nos dá a entender de que eles não fazem ideia de que as crianças podem de alguma forma se unir, se rebelar contra o Instituto. Com o Stackhouse dizendo ali para Maureen quando foi a última vez que alguém testou a segurança e que pelo que a gente acompanha da reação da própria Maureen, isso mexeu com ela, talvez sinalizando que no passado ela já tenha ajudado algum jovem a tentar fugir, mas que deu errado e provavelmente essa pessoa acabou morrendo e ela se sente culpada por isso, e talvez seja esse um dos segredos que ela guarda tão fortemente ali e que impede ela de ser mais ativa em ajudar as crianças, talvez imaginando que pelo menos assim, evitando que eles fujam, está protegendo eles ali de pelo menos não terem uma morte mais terrível. Ainda acompanhamos a Sigsbee indo conversar com o Dr. Hendrix e investigando ali com ele como é que estão os testes com o Avery e com o Luke. E aqui o Dr. Hendrix fala sobre o Avery, que tem uma expectativa interessante com ele, até pela capacidade, pelos poderes que o Avery tem, mas dá um certo perdido ali em relação ao Luke, dizendo que não vai forçar os testes com ele, dando a entender que provavelmente ele não é um PC ali, um paranormal com capacidades acima da média. Mas ela saca rapidinho que ele tá mentindo, porque na noite anterior ele conversou com o Stackhouse sobre isso e que ia continuar com os testes com o Luke. E que nós vimos já nesse episódio que durante os testes com o Luke ali, ele identifica que o menino é muito poderoso e que ele estava com uma certa expectativa para fazer aqueles testes. E ela, percebendo isso, então, dá meia volta e vai embora. E um detalhe curioso aqui nessa conversa entre eles é que ele menciona um tal de desafio Ramsey, que vai acontecer hoje. E que pelo que a Sigsbee conversou também com a Maureen, com o Sr. Stackhouse lá na sala dela, hoje também é o dia das faíscas, seja lá o que isso queira dizer. Mas que nesse episódio vai nos demonstrar aqui que algumas coisas estão ligadas a isso, e
algo que vai acontecer de muito importante. Enfim, depois a Sigsbee perceber aqui que o Dr. Hendrix estava enganando ela vai até a sua sala e acessa as câmeras de segurança e vê a conversa que ele teve com o Stackhouse na noite anterior. Só que sem microfone, porque afinal de contas o Stackhouse fechou o áudio daquelas câmeras quando estava conversando com o Dr. Hendrix. E na sequência disso, então, a Sigsbee tenta relatar para o chefe dela uma possível falha de segurança aqui, uma possível traição do Sr. Stackhouse. Mas que esse chefe dela, esse cara misterioso, que nós já revelamos a identidade no vídeo anterior, e que é um ator trazido aqui do mesmo grande elenco de Lost, e que também foi dirigido aqui pelo Jack Bender, diz pra ela, esse personagem diz pra ela que ela tem que ter provas, senão é só fofoca, deixando ela ali no vácuo. Enquanto isso, na cafeteria, a Kalisha conta que fez os testes da caixa de sonhos e que viu os pontos, e que provavelmente então em breve ela vai ir para a parte de trás. E mais uma vez nós somos reforçados aqui com a informação do nível de potência, do poder do Avery, já que ele ouve ali o tal do zumbido antes de todos os outros. Assim como lá do lado de fora do instituto, a Annie também escuta, demonstrando aqui que de fato ela é uma paranormal. E talvez tão forte ou até mais forte do que o próprio Avery, já que ela ouve o zumbido do instituto lá da cidade. Então o que acontece é, mais tarde o Tim vai fazer a sua ronda pela cidade e encontra a Annie ali pulando uma amarelinha maluca que ela aprendeu com o Dalai Lama, gente. Mostrando que, apesar de parecer loucura, a telepatia da Annie pode ser tão forte que permitiu que ela conseguisse conversar com o Dalai Lama. E que ele ensinou essa amarelinha maluca para ela como forma de impedir que lessem a mente dela. E nessa conversa aqui com o Tim, ela conta para ele sobre o zumbido que ela ouviu hoje, que é extremamente forte, que foi usado para fazer o piloto ler errado os números, o que acabou causando a morte dele, seja ele quem for, e instruindo ele que ele não deve ir até a Rota 10, lá onde é de fato aquele instituto, ou pelo que o Tim sabe aqui, o Centro de Doenças Infecciosas. E de volta no instituto, Avery continua ali exibindo seus superpoderes e mostrando também que ele tem a capacidade de manipular a mente das pessoas, induzindo o Luke a pegar o que ele quer ali na máquina de snacks. E ainda conta que o Tony é um cara do mal mesmo, e que a Maureen tem muitos segredos. E que ela conta tudo para Sigsbee, provavelmente por ter a consciência pesada de talvez ter causado a morte de alguém no passado, e que talvez esse seja de fato o maior segredo dela, se sentir responsável pela morte de quem ela tentou ajudar a escapar. Ali do lado de fora do instituto, o Tim continua fazendo a sua ronda e decide ir no pub tomar uma coquinha gelada, e nisso conversa com aquela jornalista assassina infiltrada do instituto. E logo em seguida eles veem a notícia da morte do senador Ramsay. Olha aí o desafio Ramsay, que o Dr. Hendrix tinha mencionado lá atrás. E essa notícia fala que o senador morreu num acidente de avião causado por erro humano. Exatamente a informação que a Annie tinha dado para o Tim logo antes. E o que nos dá a revelação do que é esse instituto. Ou seja, que usam os jovens para desenvolverem os seus poderes de telecinese e telepatia e obriga que esses jovens causem ali mortes ou induzam as pessoas a agirem de forma política em benefício da manutenção dos poderosos que estão lá, e que aqui é intermediado dentro desse instituto por aquela figura misteriosa que fala com a Sigsbee e que chefia todo esse instituto. E esse Tim, boca de melão, resolve contar para a jornalista que foi a Annie que contou para ele sobre essa situação, dizendo que usam a telepatia ali para causar esses acidentes no instituto. O que obviamente faz a jornalista dar um perdido nele, sair daquele pub e ir matar a Annie. E então voltamos para o pátio do instituto ali, onde o Luke, o Nick e o Avery conversam sobre a segurança daquele lugar. E o Avery é tão poderoso que a série mostra aqui pra gente ele entrando na mente do cachorro e acompanhando tudo que o cachorro vê. E com isso eles descobrem que no prédio do lado, que provavelmente é a parte de trás, também tem um parquinho, mas que não é utilizado. E que esse parquinho está meio acabado, com a cerca enferrujada, aonde eles conseguem cavar por baixo para tentar fugir. E dando para eles uma chance aqui então de executar o plano. E nisso o Avery é interrompido ali pela chegada da Kalisha, que está detonada depois de passar por mais uma sessão da caixa de sonhos. E ela comenta que a caixa de sonhos está ligada ao zumbido. E que agora, depois dela concluir esse teste, eles não vão mais ver ela, porque ela
ela vai ser enviada para a parte de trás. Então, mais tarde, na cafeteria, nós vemos a festa de despedida da Kalisha, em que estão todos tristes ali por saber o que vai acontecer. E antes de ir embora, ela propõe ali uma espécie de corrente onde todos dão as mãos e que provavelmente telepaticamente ela pode ter passado uma mensagem para eles. E a Sigsbee, ao perceber que tudo aquilo estava acontecendo, decide interromper, mandando a Kalisha logo para a parte de trás. O Nick se revolta, tenta partir para cima do Tony, mas é impedido pelo Luke e pela própria Kalisha, dizendo que ainda não é o momento, sinalizando para ele que vai ter um momento certo para que eles se rebelem e lutem contra todos. E na cidade, o Tim encontra a Annie morta, no que deveria ser ali uma espécie de overdose de remédio com bebida, e que é exatamente o que ela disse que não fazia, já que ela não bebia desde 2003 e não tomava remédio, dando aqui todas as provas para o Tim de que a morte dela foi forjada. E já que ele não conversou com ninguém sobre isso, além daquela jornalista, colocando ela como principal suspeita. Mas gente, que tristeza, a Annie foi assassinada. Tô te falando que a série tá correndo contra o tempo aqui para nos contar tudo. Nós vamos ter 590 páginas do livro do Stephen King, compiladas em 8 episódios de série. Dá-lhe correria para explicar isso tudo. E essa revelação da morte da Annie é intercalada aqui com imagens da Kalisha sendo levada pelo Tony pelos corredores ali até a parte de trás. E que telepaticamente também está sendo acompanhada pelo Avery, que vai contando tudo ali pro Luke. E que se não bastasse isso, quem acompanha ali as reações do Luke e do Avery pelo sistema de segurança, pelas câmeras, é a Sigsbee. E que observa ali pelo monitor de forma apreensiva. E uma coisa que me chamou muita atenção durante esse episódio é que em determinado momento o Luke pergunta se o Avery consegue ler a mente da Sigsbee, e ele diz que não. O que me leva aqui a teorizar de que nós talvez tenhamos um grande plot twist ao longo dessa série, que provavelmente vai ser revelado só lá na frente, nos últimos episódios, de que talvez a própria Sigsbee tenha superpoderes, seja ali uma telepata super forte e que bloqueia os seus próprios pensamentos para que não seja lido por nenhum telepata daquele instituto. E que talvez seja por isso que ela se automutile ali, porque afinal de contas, ela está permitindo que outros telepatas sejam testados, agredidos e abusados ali dentro daquele instituto, quando ela mesma é uma telepata. E que talvez ela mesma tenha passado por esse instituto quando ela era criança. Já pensou? E se ela for a irmã da Annie? E que as duas tenham passado pelo instituto no passado, e que a Annie tenha conseguido fugir e a Sigsbee ficou lá, escrava daquele instituto, e que agora se tornou a líder, a chefe daquilo tudo. Temos aqui um excelente potencial de plot para o final dessa temporada, ou dessa série, se for só uma temporada, com possibilidade dela virar o jogo e ser uma das pessoas que vai ajudar a acabar com esse instituto. Já pensou? Seria loucura, né? Mas, gente, numa obra baseada num livro do Stephen King, eu não duvido de nada. E que venham os próximos episódios pra gente continuar aqui enlouquecendo e teorizando. Então olha só, comenta aqui embaixo quais são as suas teorias e o que você acha desse desenvolvimento. E na tua opinião, o que você tá achando dessa série. E se gostou desse vídeo, não esquece ali de apertar a opção de hypar para que esse vídeo continue chegando a mais pessoas. E assim você ajuda o nosso canal também a crescer. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.